Para virar lei, o projeto de redução da maioridade penal ainda precisa passar por mais uma votação na Câmara Federal e outras 2 votações no Senado. Mas e se for aprovado? O que muda? É sobre isso que nós vamos conversar com a representante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Estado, a Fernanda Francisca da Silva, e o advogado Carlos Kremer, da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Gaúcha. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos Boa e noite. todas. Carlos, para a gente começar, o efeito é imediato da prisão, ou seja, quem tem 16 anos vai direto para o presídio comum? Não. Existe uma alternativa jurídica que está tramitando na Câmara também, que estava no Senado, que é o PL 333 de 2015, de autoria do senador José Serra, que é uma alternativa jurídica, né, aceitável de ampliação do tempo de internação dos adolescentes infratores de 3 para 10 anos seria, mas com critérios objetivos com vistas à sua ressocialização. Então, uma vez foi aprovado já este PL no Senado, né, e agora está na Câmara, né. Se for aprovado na Câmara, fica esvaziado, então, a PEC 171, né, que faz a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Esta alternativa do PL 333 preserva as garantias, né, contraditório, ampla defesa dos adolescentes, estabelece critérios objetivos, como eu falei, na fixação da medida socioeducativa. Ele busca continuar, apesar de ficar em algum estabelecimento com maior contenção, né, sempre a preocupação maior é na ressocialização. O que não se vê na PEC 171. Na PEC 171, ele simplesmente remete o adolescente infrator, que se torna imputável, né, para o sistema carcerário do adulto, né, com algumas diferenças, né, algumas ressalvas, mas, assim, objetivamente, ele se responderia como um adulto, como se adulto fosse. Para um sistema carcerário falido, né, que já não tem mais lugar atualmente para colocar ninguém, inclusive os juízes estão, na medida do possível, né, fazendo com que esses apenados saiam, né, das penitenciárias, e então vai fazer uma migração dessa população de 16 para 18 anos para um sistema carcerário falido que nada tem de ressocializador. Ao passo que o PL 333, da autoria do senador José Serra, que foi inspirado naquele caso do Champinha, em 2003, onde ele matou um casal de namorados. Primeiro matou o namorado com um tiro na nuca, depois estuprou e praticou vários atos de violência antes de desferir 15 facadas na menina, né? E aquilo foi um caso assim muito badalado na época, muito falado, né? Repercutiu muito. E recebeu uma medida socioeducativa de 3 anos. Sim. Né? Onde estaria o questionamento deste projeto de lei? Onde estaria a proporcionalidade? Né? Se 3 anos de medida socioeducativa seria o suficiente para ressocializar uma pessoa que praticou este crime e outros crimes, né? Parece que não, né? A resposta não seria, não haveria proporção, né? Então, esse projeto de lei 333 estabelece um critério de proporcionalidade na medida socioeducativa, né, que, conforme o ato infracional praticado, né, que é crime ou contravenção penal, praticado pelo adolescente, ele poderia, então, mediante avaliações, né, semestrais, ficar inserido naquela pena, naquela medida socioeducativa, né, que poderia ir de 3, né, poderia ir até 10 anos, né, conforme a avaliação. E também estabelece uma medida de segurança, como é a do adulto, né? A pessoa que sofre de um sofrimento psíquico, né, e ela não tem a sua imputabilidade assim
ela não responde pelos atos que ela pratica, né? Ela se torna inimputável, porque ela psicologicamente ela não consegue praticar, deixar de praticar aqueles atos, ou não compreende o ato que ela praticou. Então, o juiz estabelece uma medida de segurança, ele absolve do crime, porque ela não tem entendimento, né? E estabelece uma medida de segurança. Este mesmo critério está sendo proposto nessa emenda, nesse projeto de lei 333 de 2015. Se for verificado que o adolescente ele não tem capacidade psicológica ou de entendimento do ato que ele praticou, ele pode ser extinta aquela medida socioeducativa de internação e ele, então, vai passar a ter um tratamento psicológico, né, adequado, né, com avaliações semestrais também, tal como a medida de segurança para o adulto, né? Bom, olha só, antes da gente esclarecer alguns pontos e algumas confusões que estão acontecendo por aí, especialmente, por exemplo, com a questão da carteira de motorista, com a CNH, né, algumas confusões que a população tem feito, eu quero ir nesse aspecto psicológico mesmo. A gente tem um gancho interessante na medida em que eu pergunto para a Fernanda, como é que ela avalia essa situação em que... A pergunta é, será que o adolescente, por exemplo, uma lei dessa vai trazer para o adolescente uma consciência ou vai alertar ele de que, olha, a partir de agora, se você cometer um crime, você vai para a cadeia? Isso vai intimidar algum adolescente infrator? A gente pode... Porque muitas pessoas defendem isso, né? De que não, na medida em que o adolescente souber que vai para a cadeia, hoje ele pensa que não vai dar nada, as coisas vão mudar. O que tu pensa a respeito dessa afirmação? Eu venho nesse momento, então, representar o Conselho Regional de Psicologia, falando exatamente desse aspecto, pensando que nós atendemos, em muitos casos, né, os adolescentes nessa idade. É importante a gente pensar que, quando se fala em responsabilização, a gente precisa pensar de que maneira isso acontece. Acho que a gente pode pensar até como funciona na nossa casa. Assustar uma pessoa funciona para que ela deixe de fazer algo que, de alguma maneira, ela deseja, né? A gente pensa que é uma fase do desenvolvimento, uma das fases do desenvolvimento mais agudas, se a gente for pensar, né? É uma pessoa que está formando o seu caráter, que está pensando como é que vai ser a sua própria vida. E quando a gente coloca o posicionamento do conselho, a gente tem que pensar assim, isso vai realmente resolver? Esse jovem não vai ter condição, realmente. Se nós pensarmos que tanto a lei como ela foi colocada originalmente e tanto com esse adendo de que poderia ser tratado de uma maneira especial o jovem, eles ainda são formas excludentes. Né? Nós temos estatísticas que colocam que esse jovem que comete atos, né, ele normalmente não tem condições ainda de ter total conhecimento, total condição assim, de compreender a profundidade da sua ação. Ele entende, claro, nós não estamos dizendo que é uma pessoa incapaz de pensar, ela é, mas esse jovem ainda não está formado, né? Então, como ele não tem essa formação pronta, ele ainda não vai ter condições de compreender, inclusive, a profundidade das coisas que recebe. É importante pensar que a gente tem casos, né, como esse caso citado pelo doutor, em que geram assim opiniões muito passionais. Mas se nós formos ver o grande número de jovens que estão dentro da fase, nós temos casos sim de gravidade, mas que não chegam à gravidade que nós acreditamos no acompanhamento desses casos suficiente para que esse jovem esteja preso, né, no caso, e outra, ele é cerceado de liberdade. A fundação, no caso, a fase, ela recebe o jovem, e 3 anos na vida da adolescência é diferente de 3 anos na idade adulta. Então, assim, o Conselho Regional de Psicologia entende que não, esse jovem está em desenvolvimento e precisa ter um atendimento especial. Outra questão é que nós precisamos responsabilizar esse jovem, e responsabilizar precisa ocorrer através da educação e da inclusão social, porque se nós formos ver os índices dos jovens, né, que recebem a medida socioeducativa, que estão dentro desses espaços, eles acabam sendo jovens que não, que têm uma questão social bem grave, né? Então, assim, o que significa essa estatística? A gente convida as pessoas a pensarem a questão de que já existe legislação existente, o que acontece muitas vezes, ela não é colocada em execução.
né? Nós temos um sistema nacional socioeducativo que tem várias previsões de atendimentos possíveis nas comunidades, dentro dos espaços socioeducativos, que muitas vezes não são cumpridos. Então, assim, antes de nós pensarmos em uma nova possibilidade, será que nós não podemos, então, fortalecer as legislações existentes, né? Fortalecer esses espaços de formação e de desenvolvimento? Porque, se isso não é dado, nós vamos criar uma nova forma de solução que provavelmente também não vai conseguir, vamos dizer, ter o aporte necessário para o seu funcionamento e que vai ser mais uma nova maneira de solucionar, vamos criar a roda novamente e deixar de resolver novamente, porque nós temos essa ideia. Como que se assusta alguém? A gente vai funcionar dessa maneira? Não, agora nós vamos funcionar dessa maneira. Agora, Fernanda, o que vem se debatendo também, e que tem muitos jovens aí felizes já com, se possivelmente, a aprovação da redução da maioridade penal para 16 anos, é a possibilidade, né, entre aspas, de tirar a carteira de motorista, por exemplo. E aí eu pergunto para ti, essa é uma possibilidade de acontecer? Isso tem, são critérios a gente tem que, por exemplo, o Detran ele publicou uma nota, o Detran Gaúcho emitiu uma nota que afirma que não vai mudar por enquanto. Né? Não, são critérios distintos, né? A responsabilidade penal é um critério utilizado para um fim, né? A prática de condução de direção de um veículo automotivo é um outro critério, né? Ele vai deixar de ser adolescente se ele for se houvesse, vamos supor que houvesse a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, ele deixa de ser adolescente, né? Muda esse critério. E, por exemplo, no início deste ano, né, houve uma lei que modificou um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, responsabilizando quem vende bebida alcoólica para criança ou adolescente. E ele, com a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, está apto a ingerir bebida alcoólica, a comprar bebida alcoólica, né? São critérios diferentes, né? Ele continua sendo adolescente, ele continua, está dentro daquele critério utilizado no Estatuto, né, que é até 0 a 12 anos é criança, de 12 a 18 adolescente. O que modifica é que ele, se for recepcionada essa emenda constitucional, né, da 171, reduz a maioridade penal dele. Ele responderia como se adulto fosse. Sim. Né? Agora, nesse caso, do ponto de exemplo, vista penal. Sim, do ponto de vista penal. Agora, isso não poderia, em outras instâncias, gerar uma pressão? No caso, por exemplo, a gente sabe que tem um interesse comercial muito grande das companhias, por exemplo, de bebidas alcoólicas em aumentar o seu público, né, o consumo. Com 16 anos ele vota. Sim. Né? Já seria um outro argumento. Né? Ele vota com 16 anos. Um efeito cascata, por exemplo. E ele já é responsabilizado também penalmente a partir dos 12 anos. Sim. Né? Com outros critérios, né? Com critério de ressocialização, de que ele seja reinserido na sociedade, né? Que seja corrigido aquele erro dele, que ele tenha entendimento desse erro, num estabelecimento com um enfoque educacional. Sim. Né? E é importante porque é um enfoque socioeducativo. A gente tem que parar para pensar, de certa maneira, nas nossas responsabilidades com a nossa juventude. De certa maneira, é colocar para outrem a responsabilidade da educação. A gente tem problemas em várias áreas da formação. A gente dispõe de estatísticas. Algumas pessoas estão confundindo inimputabilidade com impunidade. Não significa que esse jovem não recebe medidas. Não significa que essas medidas não são, em algum ponto, bastante graves para esse jovem, dentro da sua condição social, dentro da sua vida. Nós temos que pensar que, na adolescência, ainda é um momento de formação da personalidade, do caráter. E essa pessoa é retirada do seu espaço quando assim necessário, se essa medida educativa for em meio fechado, e ela passa por algumas situações bem complicadas, se a gente for pensar na estrutura que já existe e que não é ainda ideal. Então, nós estamos supondo e sugerindo uma mudança que tornará isso mais sério, mais grave para o jovem, mas não necessariamente que vai resolver. Sim. Ela vem como uma resposta à população, que claro, às vezes especialmente deseja. Em casos passionais. Mas eu te pergunto assim, dentro da visão, da visão da psicologia, sim, quando a gente pensa, para deixar claro para quem está em casa, claro, né? 16 anos, 16, 17 até os 18 anos. Que momento é esse da nossa vida onde, por exemplo, hoje a gente tem a responsabilidade de votar
né, se discute a questão da maioridade penal, aí entram as questões da carteira de motorista e, inclusive, também a questão do serviço militar, né, com 18 anos. O jovem, ele está preparado para todos esses desafios, por exemplo? E algumas pessoas, assim, têm muita dúvida, tá? Não significa, gente, é claro, da psicologia, nós não somos detentores do saber. A gente tem, é claro, alguns conhecimentos a respeito do desenvolvimento físico, mental, psicológico. Se nós pensarmos que essa questão da idade, assim, ela é pontual, não significa que às meia-noite dos 19 anos, dos 18 para os 19, a pessoa está totalmente capaz de dar conta de tudo isso. Mas a gente tem que pensar que tem um ponto cultural colocado, que aos 18 anos, esse jovem está se preparando durante toda a vida para a chegada desses 18 anos. Existem algumas coisas que estão colocadas já na nossa sociedade, na nossa cultura, do que significa ter 18 anos. Em outras culturas, isso funciona diferente, mas na nossa cultura é uma passagem, é um rito de passagem. Então, assim, esse jovem, ele tem maior condição, sim, em algum aspecto, quando ele passa dos 18 anos, ele passa a ter noção de algumas coisas, ele já espera algumas coisas. Esses jovens, né, que estão tão interessados em relação à carteira de motorista, eles já estão aguardando há alguns anos. A gente, se for pensar na nossa adolescência, o que a gente aguardava nessa idade? O que a gente esperava nessa idade? Então, isso está dentro do nosso imaginário. Essa mudança, ela traz toda uma necessidade de uma readequação. E que, de alguma maneira, se nós pensarmos com 16 anos, a nossa característica, já que nós estamos falando que, às vezes, as pessoas são tão passionais em relação à redução da maioridade, as pessoas, às vezes, pensam nas suas experiências pessoais, com alguma situação de violência em que envolveu algum jovem. Então, vamos ser passionais também nessa avaliação. Como é que nós éramos com 16 anos? Será que nós nos considerávamos, naquela época, capazes de dar conta de coisas que, vamos dizer, nós passamos a dar depois dos 18? Como é que era a nossa mente? É um convite mesmo, porque a gente quer dialogar, a gente quer que as pessoas parem para ver os dados. Existe, sim, não é impune o que acontece com os jovens, bem pelo contrário. Se nós formos considerar, inclusive, adultos que pratiquem as mesmas situações, vamos dizer, de situações de assalto ou de alguma violência nesse nível, às vezes o jovem fica mais tempo recluso do que um adulto ficaria. E são algumas informações que ficam de lado, porque as pessoas acabam entendendo que as medidas para os jovens são mais leves, o que não é verdade. Elas são punitivas, em algum ponto elas colocam esse jovem recluso, né, longe de sua família, mas, ao mesmo tempo, se pensa em atividades dentro da fundação, né, dentro da fase, a pessoa tem acesso a serviços. Quando ela cumpre medidas dentro da sua comunidade, dentro dos espaços de cumprimento de medida, ela faz atividades, ela é chamada a uma responsabilização que inclui, inclusive, a sua comunidade. Eu trabalho, nesse momento, com justiça restaurativa, que também é uma área que tenta responsabilizar o jovem, mas com a participação ativa dele. E isso faz diferença. Quando o jovem é olhado, quando ele é escutado, porque ele ainda está se formando, ele ainda precisa pensar o que ele quer. Né? Então, assim, ele é capaz de compreender? Mas ele ainda tem, caracterizado na questão mesmo física, mental, de formação, ele ainda não está pronto. Né? E não estando pronto, a gente vai gerar... o jovem não está pronto e o nosso sistema público, se a gente for pensar penitenciário, também não está pronto. E daí a gente vai criar, provavelmente, uma situação bem pior do que a gente tem vivido. Imagina os nossos jovens, mesmo com esse adendo de que exista um espaço específico para jovens a partir dos 16 anos até os 18, com atendimento especializado. Gente, isso já existe. Sim. Então, vamos rever as leis que existem, vamos pensar, então, em alternativas para o que já existe dentro do Sistema Nacional Socioeducativo. Aprimorar o que já existe. Claro. Tem equipes que estão sucateadas, serviços que estão sucateados. No caso, o nosso sistema carcerário não é nem que está pronto, precisa começar do zero, praticamente. E, né? Se for comparar os dois sistemas, a fase funciona muito melhor do que o sistema carcerário. Com certeza. Né? Inclusive no acompanhamento às famílias. Né? A pessoa, a gente não consegue fazer isso dentro do sistema carcerário. Dentro da fase se consegue fazer vários serviços que vão além do jovem para a sua família e quando ele volta para a comunidade. E isso que faz com que a reincidência seja mais baixa. E nós temos números a esse respeito. Né? Então, assim, nós não queremos desfazer
desfazer do sentimento das pessoas que passam por alguma situação que envolva algum jovem e que envolva violência. Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos que as pessoas avaliem num âmbito geral. A legislação ela precisa ser geral. Ela precisa fazer bem a todos, né? A gente, infelizmente, está chegando ao final. Eu quero pedir, então, para o Carlos... Na verdade, a gente viu 2 pontos, né? Na questão legal, na questão psicológica. Se a opinião da Fernanda ficou muito clara. Eu quero saber a tua opinião, se a gente pode unificar os 2 pontos de vista. O que tu pensa a respeito desse projeto? É assim que tem que funcionar? A gente tem que rever, né, a questão da redução da maioridade penal? A tua opinião como técnico agora? A minha opinião como técnico é a mesma opinião da OAB Nacional, né, como instituição, é a mesma opinião da comissão que eu presido, Comissão da Criança e Adolescente da OAB, é a mesma opinião dos operadores do direito que lidam nesta área da infância e juventude, e assistentes, psicólogos, assistentes sociais, todos que eu converso, né, que vivem nesta área da infância e juventude, têm a mesma opinião, né, que essa PEC 171, aliás, o número é bem sugestivo, né? 171, o Código Penal significa estelionato, né? Então seria um estelionato legal, né? Porque ela não vai apresentar nada de vantagem, né? Aliás, só desvantagens, né? Ela vai inchar mais o sistema carcerário, ela não tem nada de ressocializador, né? Como a Fernanda falou, ele não adquiriu a maturidade emocional ainda aos 16 anos, né? Ainda falta um pouco para entender, compreender as situações. O Estatuto da Criança e Adolescente fala em condição peculiar de desenvolvimento, né? Então, é sobre esse prisma que tem que ser estudado. Então, a OAB se posiciona, como eu sei também, o Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, também tem emitido manifestos, né, nesse sentido, através da imprensa, na rádio, tenho observado, são contra, nós somos contra, né, a redução da maioridade penal, pura e simplesmente como uma panaceia, né, que vai resolver todos os males, não vai resolver o problema da violência, né? Inclusive, o jovem, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, ele pratica menos delitos do que o adulto, sim, em termos de quantidade e tipos e qualidade, gravidade, né? São menos graves. A maioria é furto, roubo, né? Então, totalmente contrário à PEC 171. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente. Obrigada O assunto também. é complexo, envolve, né, quem está assistindo em casa, como a gente falou, muita emoção em determinado momento. Então, eu quero agradecer a Fernanda Francisca da Silva, que esteve aqui com a gente, representando o Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul, e também o Carlos Kremer, representando a OAB-RS. Sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que a discussão ainda vai se estender por mais um período, com certeza.